A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 6. Nos diz que algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos. Diga comigo, sinais milagrosos. Porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Diga comigo bem forte e bonito: apenas para pô-lo à prova. Pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama. Senão já seria a resposta da pergunta do André, do Filipe, quer dizer. Havia muita grama naquele lugar. E todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Diga comigo: Jesus tomou. Diga mais forte, diga: Jesus tomou os pães. Diga forte, diga: deu graças e os repartiu. Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Diga forte, diga: que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algumas coisas verdadeiras diante de outras ilusórias, mentirosas, no que nos diz respeito como necessidade, como nossa busca e como a obra que
realizamos? Porque todos nós dizemos que precisamos de Deus, e por nossos meios, do nosso jeito, diante da administração do nosso tempo, nós fazemos com que essa busca aconteça de forma disciplinada, de forma ritualística, de forma programada, ou eventual, ou quando dá tempo, ou quando eu não estou tão cansado, ou quando eu não saio tão cedo e chego tão tarde em casa. Eu busco a Deus, mas busco do meu jeito. Eu busco a Deus, mas busco da minha forma. Eu sei que preciso de Deus, mas tenho pouco tempo para buscá-lo. Nada melhor para passarmos a buscar a Deus quando existe uma necessidade urgente, quando existe a necessidade de um milagre, que o meu amigo não pode fazer por mim, que ninguém da minha família pode me ajudar com aquilo, que o banco, o advogado, o médico, a farmácia, a financiadora, o agiota, que a gente prefere um agiota crente, que não mata, só bate e depois pede para Deus curar. Porque lidar com a agiota do mundo é muito arriscado. Tem crente que já está na glória porque tentou lidar com isso. Nada melhor do que um tempo de aperto, do que o trajeto do vale da sombra da morte, o qual adentramos e não sabemos se sairemos vivos daquele trajeto. É muito escuro, muito perigoso, arrepiante e aterrorizante. Aí a gente vem para a quarta profética, vem para o culto das 10, para o culto das 18, a gente vem para o círculo de oração, a gente vem para mais profundo, para puríssimas, para homens de fé, para o culto do Puratim, do Geração Pura. E se não tiver culto suficiente aqui, a gente vai na Universal, e vai na sessão de descarrego, e vai na Nação dos 318, e vai no Vale do Sal, no negócio da rosa, do óleo, da água, do que for. Mas a gente vai, porque a gente está precisando. Porque existe uma necessidade, que por meus próprios meios, que por meus próprios recursos, eu não consigo encontrar solução para aquilo. Talvez existam pessoas, homens e mulheres, famílias aqui, com uma necessidade urgente, real, e que você está vindo uma sequência de cultos assim, ininterrupta, por causa dessa necessidade que ainda não foi resolvida. Todos nós temos uma verdadeira necessidade, que muitos que veem o nosso sorriso não conseguem compreender a angústia da nossa alma, a profundidade da tristeza do nosso coração. Isso nos leva a uma busca. A gente jejua, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente consulta a caixa de promessa, a gente consulta o profeta, a irmã que revela. A gente quer uma palavra de sabedoria, de conhecimento. A gente, se não der certo, a gente vai no Búzios, vai na Cartomante, a gente vai na Borra do Café, a gente vai no que dá. A gente assiste até a previsão do tempo, do primeiro jornal da manhã até o último, para saber o que está para acontecer, porque o que está acontecendo, eu já não aguento mais. Quando é que vai chegar a vitória? Eu quero dizer que vitória está chegando sobre a tua vida. Eu quero dizer que o favor está para alcançar a tua casa. Eu quero dizer que existe resposta para o teu clamor e para as tuas orações. Eu quero dizer que existe um novo decreto de Deus para a tua vida, ao teu respeito. E nenhuma maldição que foi lançada sobre a tua vida, o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre tua vida profissional, sobre tuas finanças, sobre o que te diz respeito, vai definir o teu destino. Porque o teu destino foi desenhado, planejado, determinado pelo Senhor Jesus. Por causa da necessidade, buscamos. E nos sentimos tão gratos quando a vitória nos encontra,
quando o favor vem sobre a nossa vida, que nem que seja temporariamente, por causa da gratidão, por causa do ânimo, por causa da fé, por causa da esperança, que o cumprimento da promessa, que o resultado da luta em vitória, que a bênção, que o efeito da graça de Deus sobre a minha vida trouxe para mim, promoveu algo no meu coração que agora eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir, eu quero ser ofertante, eu quero ser dizimista, eu quero ser voluntário, eu quero, olha bispo, conta comigo. Ô querido, conto, que coisa boa, que prazer tão grande. Nós estamos diante do relato de algo maravilhoso. A gente não sabe. Eu fui ensinado e pelo texto eu entendo de que foi literalmente a multiplicação de 5 pães e 2 peixes que alimentou uma multidão, que contabilizados só foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era gente pra caramba. Era muita gente com muita fome. E se tinha adolescente, criança em fase de crescimento, então, misericórdia. Jesus, ele sobe ao alto de um monte, ele contempla toda aquela multidão. E existe uma preocupação. Esse povo tem uma necessidade. O ambiente não é propício para suprir essa necessidade. E ele pergunta para o Filipe: onde compraremos pães? Mas a palavra diz que essa pergunta foi para provar o Filipe. Irmãos, nós sempre temos um tempo da nossa vida em que nos tornamos um Filipe na vida de alguém. E a gente fica muito desgostoso quando alguém se torna um Filipe na nossa vida, porque o Filipe é aquele que arruma um problema para cada solução que a gente tem. O Filipe é aquela pessoa que sempre tem uma palavra de desânimo para quem já está desesperado. O Filipe é aquele que aumenta o tamanho do gigante que está nos afrontando dia após dia. O Filipe é aquele que torna a nossa fraqueza algo ainda mais fraco. O Filipe é aquele que inutiliza, desvaloriza qualquer pouco recurso que a gente tenha, porque todos nós temos um pouco de Filipe no nosso interior. A gente não quer ficar só desesperado, a gente desespera quem está à nossa volta. A gente não quer analisar somente a situação, a gente quer agravar a situação, a gente quer tornar isso um drama, um dorama, um negócio da novela, uma coisa assim que nem o diabo é tão criativo para piorar tanto. Olha para os problemas da tua vida, para o tanto que você dramatizou eles, para o tanto que essa fé que você diz que tem tornou-se tão inútil, tão passiva, tão infrutífera, que só serve para cantar em culto, que só serve para orar na igreja, e que só serve para dizer glória a Deus durante uma mensagem, mas para a tua realidade não serve para nada. No meio das provas, Jesus quer saber do que é feita a nossa fé. Jesus quer saber no que a nossa fé está fundamentada. Jesus quer perceber o nível de confiança que temos nele. E é por isso que surge a pergunta de Jesus: onde compraremos pães para este povo comer? Ele diz: nem que a gente tenha um dinheiro muito grande, a gente consegue resolver esse problema. Porque se você tem dinheiro num lugar que não tem jeito, o dinheiro não serve para nada. E quando você está no lugar que tem o recurso que você precisa, ainda que você não tenha dinheiro,
pelo crédito que você tem, dependendo da história que você conta, você ainda assim consegue arrumar alguma coisa, nem que seja para pagar depois. É verdade ou não é? Ele diz: nem que a gente tenha todo o dinheiro necessário. Aqui não tem nada que o dinheiro resolva. E talvez você esteja exatamente nesse ambiente, num ambiente que o dinheiro não consegue mais resolver, em que o dinheiro não é mais a solução que você precisa. Mas nós estamos numa manhã de maravilhas aqui nesse lugar. Nós estamos numa manhã onde sinais seguirão aqueles que creem. Nós estamos numa manhã onde coisas maravilhosas vão confirmar a palavra que está sendo liberada sobre corações nesse lugar. E se você é daquele que dramatiza, e se você é daquele que se apequena diante do gigante, e se você é aquele que se torna tão insuficiente diante da necessidade, eu quero que você tire os seus olhos nessa manhã do problema, da situação, da circunstância, e coloque a partir dessa manhã os teus olhos no lugar certo. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará em meu favor. O favor de Deus está alcançando gente lá na galeria. O favor de Deus está alcançando gente lá atrás da nave. O favor de Deus está alcançando famílias inteiras aqui nessa manhã. Porque Filipe fazia parte, me parece, do exército de Saul. Um dia, 13 dias, 27 dias, 40 dias, 2 vezes por dia, o gigante Golias afrontava o exército de Saul. E me parece que diante de cada afronta, diante de cada turno de afronta, o gigante tornava-se cada vez maior e o exército cada vez menor. De tanto ouvir a mesma coisa, de tanto falar a respeito da mesma coisa, as possibilidades do gigante tornavam-se cada vez mais possíveis e as nossas possibilidades cada vez mais impossíveis. E se você mudar a conversa, o discurso, o pensamento, a roda de conversa, de argumento, até que chega Davi, e nós conhecemos a história, levando marmita, vindo do campo, tratando das ovelhas, da ordinariedade da sua rotina. E ele chega exatamente no momento de afronta. E é naquele mesmo dia que o gigante que prevalecia emocionalmente por 40 dias vai ao chão de uma vez por todas. Esse cativeiro emocional na tua mente, essa escravidão que Satanás conseguiu te tornar refém do argumento. Satanás conseguiu tornar pessoas aqui reféns de diagnóstico. Satanás conseguiu tornar pessoas aqui reféns de causa, de papel, de juiz, de advogado, de promotor. Satanás conseguiu tornar você refém de palavra de pai, de palavra de mãe, de palavra de sogro, de palavra de sogra, de cunhado, de irmão. Satanás conseguiu tornar você refém emocional de um menino que você paquerou, que você namorou, a quem você se entregou, de uma menina que te despreza, que te esnoba, e você acha que não tem mais jeito de ser feliz. Satanás tornou você refém de um divórcio, de um casamento que não deu certo. Eu quero te dizer nessa manhã, está alguém aqui nesse lugar que tem o poder de mudar os decretos da nossa vida. E agora existe o André, que toma a palavra, e ele traz um menino, que tem somente 5 pães e 2 peixes, mas veja,
Tem gente, pastor Anderson, que acha que o fato ocorreu exatamente da forma como está escrito. Uma multidão foi alimentada por 5 pães e 2 peixes, que foi multiplicado por causa das mãos de Jesus, etc. e tal, como eu acredito. Mas tem gente que acredita também de que não é que aquele povo não tinha pão consigo. Na verdade, pastor Luciano, todos tinham pães, só que ninguém queria dividir com ninguém o que tinha, com medo de faltar para si, porque não sabia quanto tempo ficaria longe da sua casa. E quando um menino oferece, coloca nas mãos do Senhor Jesus tudo o que tem, irmãos, eu entendo exatamente o que Jesus diz, pastor Cristiano, quando ele diz que quem não tiver o coração como de uma criança, não entrará no reino dos céus. Eu olho para esse texto, eu entendo o que Jesus está dizendo, porque com o meu coração de macaco velho de igreja, quando eu vejo um pastor falando sobre dízimo e oferta, eu digo: miserável, vai pegar meu dinheiro não, desgraçado. Mas uma criança, ela não faz conta do que lhe pode faltar, quando o desafio é feito por aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele simplesmente acredita. E se você simplesmente a partir de hoje passar a acreditar que a suficiência da tua medida não está no que você tem, mas está naquilo que você coloca nas mãos daquele que pode todas as coisas. Diga comigo: a minha... Não, diga forte, pela caridade santa, diga: a minha suficiência não está no que tenho, mas está no poder das mãos em quem confio. Diga: minha confiança está num Deus que não falha. Diga comigo: Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Vamos, louve a palavra dele nessa manhã. Porque o menino, ele é levado por um dos discípulos, pelo André, e ele poderia dizer: não tenho nada a ver com essa história, cada um com o seu, ema, ado, cada um no seu quadrado. Eu trouxe 5 pães, 2 peixes, se quiser eu faço sanduíche, dá para eu partir no meio, eu vou vender aqui, ó. Mas dá não. Mas ele é uma, diga comigo, criança. Diga forte, diga criança. Diga forte, diga criança. Nos tornamos adultos para aquilo que deveríamos ser como uma criança, e continuamos criança para aquilo que já deveríamos ser adultos. Não queremos amadurecer para aquilo que já deveríamos estar maduro, para aquilo que já deveríamos saber administrar, para aquilo que já deveríamos saber lidar, porque já passamos por coisas mais difíceis. E de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já ouvi, de outros que já passaram, isso já me habilita para poder lidar com tudo que vai acontecendo ao longo do caminho, e para entender o momento certo de agir e o momento certo de parar e silenciar. E para o que deveríamos ser como criança, ter o coração como de uma criança. Como é que uma criança tem o poder de evangelizar?
a própria mãe e de evangelizar mais uma família e de trazê-los à casa do Senhor e deles firmarem com o Senhor, ao ponto de subirem no altar do Senhor para consagrarem os seus filhos ao Senhor, se isso não for Deus na vida de alguém. E para as coisas puras a gente fica com o coração impuro. E para as coisas de Deus a gente quer administrar de forma natural, de forma humana. Porque a palavra do Senhor diz que é exatamente assim. O homem natural discerne as coisas de acordo com a sua natureza. E o homem espiritual discerne tudo pelo Espírito. É quando eu permaneço com o coração como o de uma criança. É Jesus quem está dizendo? É Jesus quem está pedindo? Vou colocar tudo o que eu tenho, minha garantia. Se ninguém quer dar, se ninguém quer compartilhar, se ninguém quer fazer, minha mãe já me dizia: você não é todo mundo. Eu dizia para ela: mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Mas a mãe do meu amigo deixou, mas eu sou tua mãe. E cala a tua boca, senão eu vou chamar teu pai. Eu dizia: não, ele vai querer me dar uma tapa, colocar minha cara para trás, depois uma outra tapa para colocar minha cara para frente, eu não quero. Então é melhor eu não ir. Era a garantia que aquele menino tinha. E talvez era a garantia que a família daquele menino tinha, pastor Alane. Que o pai confiou a ele. E disse: guarda aqui para mim. Fica vigiando aqui. André vê o menino com um pacote. André vê o menino com a mochila. Pergunta para o menino, com um olho no peixe e o outro em Jesus. E diz: vamos ali, menino, numa conversa. Eu preciso levar uma solução, porque Felipe levou, foi um problema. Felipe transformou solução, foi em problema. A solução que Felipe tinha não resolve o que você pode resolver. Vamos ali, porque se a gente colocar a coisa certa na mão certa, alguma coisa poderosa pode acontecer. Vamos ali, menino. E talvez você está dizendo: eu não vou me meter nisso. E Jesus está dizendo: você vai se meter nisso sim. Eu não vou entrar nisso. E Jesus está dizendo: eu sou a porta. E você vai entrar nisso sim. E você deve estar dizendo: eu vou olhar para o meu umbigo. Jesus está dizendo: você vai deixar de olhar para o seu umbigo e você vai passar a se preocupar com aquilo que eu me preocupo. Porque Jesus está chamando homens e mulheres ainda no século 21, ainda no ano 2025, para entregar toda a sua vida para a glória dEle. E não vai ser a tua estabilidade financeira, nem a tua realização profissional que vai te impedir de viver os planos de Deus para a tua vida. Porque com o Senhor é assim, Ele vai afunilando o caminho, afunilando o caminho, afunilando o caminho, até que só sobre Ele, e que você fique diante dEle e diga: e aí? E aí? Vai resistir ainda? Vai endurecer ainda? É o carro que está atrapalhando, tira o carro. É o dinheiro que está atrapalhando, tira o dinheiro. É a fama que está atrapalhando, tira a fama. É a amizade que está atrapalhando, tira a amizade. O que mais está atrapalhando? De você corresponder ao meu chamado. O coração de pessoas aqui nessa manhã está queimando para corresponder ao chamado de Deus para a sua vida. E eu quero te dizer: não resista. Mas é tão pouco. O que são 5 pães e 2 peixes? Esse é o argumento de André. O que são 5 pães e 2 peixes? Mas o que é isto para tanta gente? É quando eu olho para mim mesmo, diante de algumas situações, e digo: mas o que é isto para isto? O que é isto para isto? O que mais hoje se vê são pessoas vivendo somente para si. São pessoas vivendo somente para a sua
própria satisfação. Mas ainda que eu seja tão pouco, ainda que eu seja tão pequeno, ainda que eu seja tão fraco, ainda que eu seja tão débil, ainda que eu seja tão insuficiente para o tamanho da necessidade, eu me coloquei nas mãos daquele que tem o poder de multiplicar o nada em tudo. Eu me coloquei nas mãos daquele que consegue alimentar uma multidão de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Eu me coloquei na mão daquele que faz o que o homem não consegue fazer. É por isso que ele continua escolhendo as coisas loucas desse mundo, aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são. É um menino, talvez não somente com a sua garantia, mas com a garantia da sua família. São outras pessoas guardando para si a sua garantia, dizendo: não vou dar para ninguém, não dá para eu dar para ninguém, porque talvez não dê nem para mim, porque talvez não dê nem para os meus. É quando você diz: já basta o que eu tenho que lhe dar, já basta o meu casamento, já basta os meus filhos, já basta a minha casa, já basta a minha situação financeira. E se você pegar tudo isso e colocar nas mãos de Jesus, ainda que com a pergunta: mas o que é isto? E a pergunta não é: mas o que é isto? A pergunta é: tu és o pão vivo que desceu dos céus, que mata a verdadeira fome de quem está atrás de pão da terra, de quem está em busca de realização na terra, e vai para o melhor restaurante, e vai para o melhor hotel, e vai para o melhor destino, e vai para a melhor roupa, e vai para o melhor sapato, e vai para o melhor relógio, mas a alma continua faminta, mas o espírito continua perdido, mas o interior continua vazio, porque somente o pão vivo que desceu do céu supre a nossa verdadeira necessidade, sacia a nossa verdadeira busca e nos dá verdadeiro senso de realização. Porque, irmãos, a obra de Deus não é nada disso. O Senhor Jesus, Ele diz, quando lhe perguntam, verso 28, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Porque muitas vezes nós estamos na obra, mas com o coração incrédulo. Porque muitas vezes estamos na obra, mas com o coração gelado. Porque muitas vezes estamos na obra, mas com o coração endurecido. E crer em Jesus, irmãos, é o que faz com que nós agrademos o coração de Deus. Porque a palavra dele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa todo aquele que o busca. Quer perceber algo? Crê em Jesus. Quer ver tua família mudar? Crê em Jesus. Quer ver teu marido se converter, tua esposa se entregar para Jesus? Creia nele de todo o coração. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã
que se levanta, tão certo como eu te falo. E podes, feche seus olhos, coloque suas mãos no coração e diga comigo: Deus, Deus está aqui. Tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. A resposta de Jesus é essa: a obra de Deus é esta, que creio naquele que Ele enviou. E quando é que eu provo que eu creio naquele que Deus enviou? Quando eu coloco nas mãos de Jesus o nada que tenho, ainda que esse nada seja eu, ainda que esse nada seja o meu casamento, do jeito que está. E se ninguém faz, eu faço. E se eu ficar sem, não importa. Mas o meu marido não faz, mas eu faço. Mas ela não faz, mas eu faço. Mas meus filhos não fazem, mas eu faço. Porque sou eu quem creio, e não vou terceirizar a minha fé para ninguém. E quando acontecer, eu vou dizer: eu fiz porque Ele me mostrou que Ele ia fazer. Quer que a obra de Deus aconteça na tua casa? Faça. A obra que você tem que fazer é crer. Quando você tem tudo para desistir, quando você tem tudo para parar, quando você tem tudo só para lamentar, quando tudo à tua volta te desespera, quando o dinheiro não resolve como estava a situação exatamente aqui, quando ninguém quer fazer, quem crê faz. Quem crê faz. Porque sem mim nada podeis fazer, mas comigo você salta muralha, você desbarata exército, você derruba gigante, o mar se abre, o rio se abre, e se não se abrir, você passa por cima, porque eu sou Deus e continuo fazendo na terra aquilo que é impossível para o homem. Aleluia! Há uma graça de Deus liberada nesse lugar, nessa manhã. Há uma presença maravilhosa que nos envolve aqui nessa manhã. Há uma medida de fé sendo compartilhada aqui nessa manhã. Se coloque de pé. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Diga: flua em mim. Flua em mim como uma Oh, glória a Deus. no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Vamos por a fé, levante suas mãos. Levante suas mãos, erga a sua voz e diga: eu quero ser como um jardim fechado. Eu quero ser Como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Diga: flua. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Diga: restaura. Restaura
Feche seus olhos, coloque suas mãos no seu coração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga forte. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga Rei dos Reis. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Diga, foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga, pra te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o O Senhor está renovando a fé de pessoas aqui nessa manhã. O Senhor está desentulhando os poços do Espírito aqui nessa manhã. O Senhor está testando a confiança de algumas pessoas aqui nessa manhã, mas Ele está consolando o teu coração enquanto te testa, te dizendo: crê tão somente, se creres verás a glória de Deus. Todos de olhos fechados, com a mão no coração. Você que hoje está aqui, você não pode sair da mesma forma que você entrou, confiando naquilo que não resolve. Até quando? Até quando? Você vai permanecer nesse orgulho, nessa birra de não dizer sim para Deus, de medir força com Deus? É com você mesmo. Até quando? Jesus vai ficar do lado de fora, batendo na porta, implorando para morar no teu coração. E se você fizer o que aquele menino fez, pegar tudo, ainda que não seja nada, diante de tanta coisa, e colocar nas mãos dele, e dizer: Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa através de nada, aqui está a minha vida nas tuas mãos.
Não estou dizendo que você tem que deixar de ser isso para se tornar aquilo. Eu só estou te dando a direção. E se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e deixar que Ele faça o resto, todos de olhos fechados, com a mão no coração, eu vou contar de 1 até 3, e no 3, você que deseja fazer essa entrega, eu vou entregar a minha vida, ainda que não seja nada, diante de tudo que tem para acontecer, para resolver, para mudar. Eu só vou fazer o que o Espírito dele está me dizendo para fazer. Porque Jesus te ama. 2, porque Ele não desiste de você. 3, porque Ele é tudo o que você precisa. Onde você estiver, levante uma das suas mãos para o alto e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Vamos, onde você estiver, levante sua mão para o alto. Lá na galeria, levante sua mão. Você que está para tomar essa decisão hoje, vai tomar essa decisão hoje, levante a sua mão para o alto. Vamos, faça melhor. Você que levantou a sua mão, onde você estiver, me faça um favor, vai custar nada para você e não vai doer. Pegue suas coisas, peça licença. Até mesmo você que está aí na galeria, pegue suas coisas, peça licença, desça rapidamente. E eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui onde eu estou. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa manhã. Venha que eu estou lhe esperando. Venha porque Jesus está lhe esperando. Saia do seu lugar e venha. A presença que basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho. Sai do seu lugar e venha. Nada. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sai do seu lugar e venha. Sem ti, Senhor, só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde. Vamos, diga isso nessa manhã. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei. Sai do seu lugar e venha. Senhor, Estamos esperando por você. só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim, por favor. Coloquem suas mãos assim, como alguém que recebe algo. E todos vocês que estão aí, estendam suas mãos assim, como alguém que libera algo. Eu vou pedir para que vocês façam essa oração junto comigo, com toda a fé do coração de vocês e com toda a força da alma de vocês. E nós iremos ajudá-los a fazer essa oração. Amém, queridos? Amém. Digam comigo: Senhor Jesus, hoje eu confesso e declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Hoje eu decido ser quem o Senhor quer que eu seja. Hoje eu escolho viver tudo o que o Senhor já tem preparado para mim. Perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida, para a Tua glória. Amém, amém e amém. Sabe o que está acontecendo exatamente agora por causa da sua vida lá no céu? Uma festa como você nunca teve uma igual aqui na terra. E se tem festa lá no céu, aqui na Pura Fé, a gente também quer celebrar esse dia na sua vida. E tem alguém que deseja te receber com um grande abraço. É por isso que eu vou contar de 1 até 3. E no 3, eu quero que você vire para trás, para você ser recebido por essa grande família. Bora lá, bora! 1, 2, 3, vire para trás, seja bem-vindo! Eu sou livre.
forte aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, por cada vida que decidiu colocar-se nas mãos dele. Bendito seja o nome de Jesus. Quantos foram abençoados, digam amém. Você vai sair daqui hoje para viver uma vida onde os sinais vão te alcançar. Os sinais vão alcançar a tua família, e você vai ficar maravilhado pelo que Deus está começando a fazer lá na tua casa. Você crê nisso, amém ou não? Levante suas mãos. Pai, te agradecemos por essa manhã tão preciosa, por tua palavra que desperta a nossa fé, que alinha os nossos passos e que nos conduz para os teus planos ao nosso respeito. Nos consagramos a ti, ó Deus, nos colocamos nas tuas mãos. Que o teu grande amor, que a tua maravilhosa graça, que a tua doce paz e que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre o teu povo hoje e sobre cada família aqui representada, hoje e sempre. E você que recebe, crê, diga amém.